Olá pessoal, eu estou aqui com uma convidada que atualmente ela está na modalidade hemodiálise, certo? Ela já foi transplantada e aí eu vou deixar que ela conte um pouquinho da trajetória dela, né? Durante o tempo de entrada dela na hemodiálise, a primeira vez que ela entrou, o tempo que ela passou transplantada, se foi de doador aparentado ou se foi de doador cadáver. Eu vou deixar que ela se apresente, conta um pouquinho da história dela e a gente vai desenrolando o nosso bate-papo. Olá, me chamo Gisele. Eu descobri minha doença em 99. Passei 7 anos lutando para não entrar em tratamento conservador. Em 2006 eu tive que entrar, não tive outra alternativa, entrei na diálise. Aí dialisei de 5 de outubro de 2006 até 5 de outubro de 2009. Quando minha tia viu meu sofrimento e disse, não, vamos fazer o exame. Se eu for compatível, eu vou doar. Aí a gente fizemos todos os exames, ela foi 100% compatibilidade comigo e ela doou a mim. Eu, graças a Deus, não precisei fazer nenhuma hemodiálise depois do transplante, comecei a urinar na mesma hora, assim foi uma nova vida. Desde então eu passei 13 anos numa bênção, viajando, fazendo tudo que eu nunca tinha feito. Aproveitei muito. Aí quando foi em 2022 eu peguei uma grave chikungunya, uma chikungunya gravíssima e peguei Covid 3 vezes. Aí nessa chikungunya eu paralisei o meu rim e eu tive que voltar para a diálise. Assim, se foi ruim a minha primeira vez para entrar, a segunda foi horrível. É um tratamento muito difícil, mas assim, eu vejo hoje assim, eu não tenho alternativa. Eu tenho que ir, eu tenho que lutar. Se eu amo meus filhos, minha neta, eu tenho que lutar para poder sobreviver. E se eu não for, eu vou ficar em casa e vou morrer em casa. Aí pronto, então hoje eu estou na fila, fez 2 anos agora em dezembro, e eu estou à espera de um novo rim. E eu sei que vai chegar. Já foi mais difícil no começo, hoje eu já estou mais calma. E tô lutando com todas as forças esperando, né? Porque eu posso dizer a vocês assim, com toda certeza, que paciente de hemodiálise, paciente renal, é um paciente muito sofrido. É um paciente muito, você sabe, você vê, né? Você vê, e assim a gente passa por muitas coisas. Não é fácil ao paciente, não. E eu sei também que não é fácil para vocês que acompanham. A gente cria um laço de família e vocês acompanham o sofrimento da gente, querendo ou não, vocês acompanham, né? Verdade. E a particularidade de Gisele, porque muitas pessoas vão parar na hemodiálise de paraquedas. No sentido de que, quando eu falo de paraquedas, não se tratavam anteriormente. Ela é uma profissional que ela mantém suas atividades laborais, né? Ela trabalha com uma nefrologista. Verdade. Né? E aí não foi por falta de conhecimento e de prevenção que ela entrou na primeira vez, né? Como ela falou, desde 1999. E aí não teve mais como adiar a entrada em 2006. Né? E o quanto é importante a pessoa se cuidar, né? Que não é o caso dela, ela de fato ela se cuida, né? Eu peguei o segundo momento dela, né? Eu conheci Gisele, ela entrando nesse segundo momento de hemodiálise e de fato, né? Hoje eu posso dizer que ela é outra pessoa, porque a adaptação da reaceitação de uma nova entrada na hemodiálise foi muito difícil para ela, né? Ela praticamente ficou em pânico, não foi, jeito. E aí ela passou um tempo em um serviço, enquanto a gente, instituição privada, ainda não estava com nossa clínica. Aí ela passou uma temporada num serviço público aqui de Caruaru. E aí quando abrimos nossa unidade de hemodiálise no centro da Unimed, aí Gisele fez a transferência e veio para nós. Mas hoje em dia você vê que a aceitação dela é outra, é difícil ainda, né? Muito. Mas que para a vista do começo a gente tem que não ter alternativa. Se eu não for,
o que é que vai acontecer? Eu vou morrer, né? Agora que é muito difícil, mas a vida tem que ir em frente, eu tenho que seguir em frente. Se eu amo meus filhos, entendeu? Se eu amo minha neta, eu tenho que lutar por eles. Eu penso neles todos os dias, e todas as vezes que eu chego na hemodiálise, eu vou entrando, eu digo logo assim, meu Deus, entra comigo, fica comigo e sai comigo daqui. Porque é uma dor muito grande. E passar com Deus faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Qualquer tribulação que a gente venha a ter na vida, passar, chamar Ele para estar com a gente. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Porque na verdade é o que nos sustenta, né? Gi, e na época que tu fez o transplante, que tua tia te doou, você fez na época aqui em Caruaru ou foi em Recife? Fiz aqui em Caruaru, na Santa Efigênia. Passei 18 dias internada, foi muito tranquilo. Foi outra vida, né? Nunca deixei de tomar um remédio. Sempre foi muito. O que não era para comer, eu não comia. Então hoje eu vejo assim, eu conheço colegas que fizeram transplante na minha época e chegaram a perder o rim. Por quê? Porque não tomavam os remédios. Isso nunca foi meu caso. Eu sempre tentei fazer tudo ao pé da letra. Para poder, na minha cabeça, eu jamais iria perder o rim, jamais eu iria voltar para uma hemodiálise, né? Mas a vida, a gente se surpreende, né? Quando a gente menos espera. Como ela bem falou, ela entrou por conta da chikungunya e algumas repetições de Covid que ela teve, e aí termina, né, diante de tratamentos necessários, agrediu a função dela renal e ela perdeu, infelizmente, o enxerto dela. Mas, atualmente, ela está ativa novamente. Né? E aí, vocês vão observar que em todos os vídeos eu vou alternando. Vai ter pacientes que ainda não chamei nenhum que não tenha transplantado ainda, né? Que está espera do primeiro. A gente já teve a entrevista com o Jeová Mor, aqui com o Gi, que foi uma tia, né? E aí são relatos diferentes, até para vocês que estão nos assistindo. É verdade. São histórias, né? Quando eu pensei, Gisele, no nome Vozes do Transplante, foi ótimo. Por mais que sejam ou transplantados, ou aqueles que transplantaram e hoje aguardam o segundo transplante, cada qual tem sua história, é única. Né? É única. E quando o Gi fala a questão de se torna uma família, porque de fato, para as pessoas que não sabem qual é o mundo renal, eles olham para o renal como se fosse um condenado, e a gente sempre incentiva um condenado à morte, né? E a gente incentiva o quê? Continuar trabalhando, ela trabalha, ela faz os agendamentos da médica nefrologista. Doutora Wilna Lola, trabalho com ela. Trabalha com ela há muitos anos. Há mais então, de 15 anos. Quando ela entrou em hemodiálise, ela tentou fazer o conservador na íntegra, né? Verdade. Que a maioria das pessoas, para vocês que nos escutam, e não entendem como funciona esse mundo renal, na maioria das vezes, quando eu digo cair de paraquedas, que não foi o caso dela, são pessoas que não entendem que uma hipertensão pode levar a uma hemodiálise, que uma diabetes pode levar a uma hemodiálise. E aí, quando chegam para fazer a hemodiálise em si, são surpreendidos com um catéter, né? E aí começam a fazer a hemodiálise no susto, né? Que não foi o caso dela, que ela minha sempre doença se cuidou. minha doença era rins policístico, né? Quando eu descobri, eu achava que estava grávida, fui fazer um ultrassom e era rins policístico. E meus rins estavam com 5 quilos cada um e 30 centímetros, enorme. Aí eu fui lutando e consegui ainda 7 anos sem fazer a hemodiálise. Mas aí quando a ureia já estava altíssima, a creatinina, ou faz ou você vai morrer. Aí eu tive que entrar a primeira vez assim, entendeu? Hoje, e quando você fez esse transplante, só para poder o pessoal que está nos assistindo entender, retirou esses rins policísticos? Retirei. Antes eu fazia hemodiálise ainda. Mesmo Com 11 meses de hemodiálise eu tive que tirar os 2 rins. Eu fiz uma nefrectomia bilateral, foi, porque minha barriga é muito grande. São 10 quilos de rim na barriga, então eu estava sentindo muitas dores. Aí tiraram
E eu fiquei sem rim nenhum, né? Aí depois, com 2 anos, foi que eu fiz o transplante. Mas aí eu tinha certeza que eu ia sair dali. Como hoje eu tenho certeza que eu vou sair de novo. Sim. Né? Agora em abril vai fazer 3 anos que eu voltei, dia 28 de abril. Mas eu tenho certeza que assim, a mão de Deus está, entendeu, todo o tempo em cima de mim e ele vai mandar um rim pra mim. Porque a gente fica apreensiva, né? Eu doida que nunca mais veio, né? A gente está de jejum de transplante desde o Mas dia vai chegar. 31 de julho, Vai né? chegar, vai chegar. E como eu sempre falo, é um de repente, minha gente, porque de Verdade. fato nós, enquanto instituição, estávamos mal acostumados. Praticamente todos os meses era um. Tava sempre um atrás do outro. Um atrás do outro. E depois do dia 31 tiveram alguns que receberam a ligação, mas por conta que estavam internados, não puderam ser contemplados com o transplante. Na atualidade, Gisele está fazendo, está na lista de espera, né? Que não é por ordem numérica, é por compatibilidade, só para vocês entenderem, né? Porque todo renal que está na lista ativa para transplante, eles aguardam, ela está na lista de doador cadáver, sim, apesar que tem familiares dela, né, que já expressaram o desejo. Meus filhos querem doar e eu querem não quero. doar, e ela que não quer. Eu não quero. Então são realidades que geralmente acontecem, né, de às vezes familiares quererem doar e aquele paciente, por receio, né, que eu não sei se é o caso dela. Já ontem à noite meu filho estava aqui, o mais velho disse: mãe, procure saber, eu quero doar, vamos correr para ela sair da máquina. Não quero, pode chegar. Qual é o receio, Gi, que tu tem em relação a receber um órgão a meus filhos? De um filho. Eu acho assim, que uma mãe quer doar um órgão, mas não quer tirar um órgão de um filho. Eu acho assim, dentro de mim eu sempre pensei assim, se fosse para doar, eu doaria, meu coração doaria tudo aos meus filhos, mas assim, para eu querer tirar deles, não. Hoje, e já que você teve o histórico de rins policístico, na tua família? Ninguém. Ninguém? Não. Minha mãe é separada do meu pai, eu acho que pode ser a família do meu pai que tem esse problema, né? Porque na minha família, da minha mãe, ninguém tem. E seus filhos, eles não fazem tem, o acompanhamento? Já fizeram, não tem. Porque graças a Deus, eu fui a premiada. Porque eu toquei nesse assunto em relação ao acompanhamento, né? Porque o rins policístico geralmente vai ter uma característica de hereditariedade. Quase que a palavra não saía. Verdade. E aí é bom fazer essa vigilância, esse rastreio, para ver se os filhos, né, não têm a possibilidade de vir a desenvolver um rins policístico. Eu descobri minha doença com 29 anos. Eu já estava bem assim, né? Já era mãe. E quando eu descobri, eu já tinha 29 anos. Aí, desde então, que vem minha luta, né? Através do transplante do tacrolimus, eu fiquei diabética. Aí, quando que eu parei o remédio, aí acabou a diabetes. Essa medicação do transplante. Do transplante. Foi um dos remédios que me deu glicose alta, né? Mas, graças a Deus, assim, depois parou meu remédio do tratamento, do transplante, minha glicose normalizou. E só para vocês entenderem, o transplante, ele é um tratamento que vai devolver ao paciente uma liberdade e uma qualidade alimentar, né? Uma qualidade de líquido. É verdade. Quando eu fui fazer meu transplante, doutor Rafael, na época, ele disse assim a mim, que eu nunca esqueci: o transplante não é a cura. O transplante é um tratamento fora da diálise. Que realmente é um tratamento que você pode sair, você pode viajar. Eu tomava 2,5 litros de água por dia. Hoje eu não posso tomar água. Hoje eu não faço xixi, né? Eu não tenho rim, não faço xixi. Então, assim, eu acho assim, vocês têm que cuidar muito bem do rim de vocês. Quem for diabético, procurar médico, fazer sempre de 6 em 6 meses. Quem tiver problema de pressão alta, quem for gordinho, né? Obeso, tem também, que tudo isso causa problema renal. Na verdade, tudo isso causa problema renal, né? E a gente às vezes nem liga, pensa que o rim é uma coisa que o pessoal não entende a importância
que o rim é na gente, no ser humano. Gisele falou uma coisa muito importante em relação à questão da prevenção, né? Porque geralmente as pessoas só procuram um nefrologista quando adoecem. Que não foi o caso dela, como eu falei no início, né? E como ela mesma falou, fazer dessa especialidade da nefrologia parte de um check-up anual de todo o indivíduo, porque é muito necessário fazer um check-up dos rins e, infelizmente, não é uma especialidade procurada de forma preventiva. Só vai ou quando a pessoa tem um nível de orientação que procura fazer um conservador, ou de fato só vai conhecer essa especialidade quando está doente. Cálculo renal, né? Que às vezes as pessoas perdem até o rim por terem cálculo. Aí não sabe, aí toma muito refrigerante. Assim, hoje eu vejo assim, o rim é tão importante quanto o seu coração. Verdade. Entendeu? Eu acho que é o segundo órgão que você tem mais importante dentro de você. Porque ele não só produz a urina, como controla na filtragem do sangue, excretando pela urina, né? E uma coisa que ela falou aqui, que ela não faz mais xixi, né? Que tecnicamente a palavra ela não tem mais diurese, certo? E aí, eu sempre, eu não sei se eu já contei pra Gisele isso, teve uma vez que eu trabalhava em Recife, num centro de hemodiálise, e aí durante as visitas de enfermagem, uma paciente na época, que hoje em dia ela é transplantada, né, ela é de Recife, e aí ela disse assim, tive um sonho muito bom, Thaís, e eu disse, ok, aí ela pegou e disse, sonhei fazendo xixi, e foi muito real, e na hora eu disse a ela assim, eu disse, eita, Lidy, foi meio que me esmurrar, porque às vezes a gente, enquanto mulher, tá numa festa, né? Prende, não gosta, deixa de tomar líquido, e enquanto pra gente às vezes é um incômodo, para um paciente renal é um sonho, né? Eu sinto a vontade de fazer xixi, eu sinto aquela dor enorme quando a minha bexiga tá cheia. Agora mesmo eu estava ali no banheiro dizendo, meu Deus, o Senhor é o Deus de tudo, o Senhor pode muito bem fazer, tocar aqui e eu fazer xixi de novo, né? Aí assim eu fico pensando, não prendam a urina, tomem líquido, tomem água. O mais importante hoje é você tomar 2 litros, 2,5 litros de água por dia, que é para seu rim, entendeu? Trabalhar 100%, porque você ter sede e não poder tomar água é horrível, Thaís. É muito ruim. Eu sei. Você tem que medir, tem que tomar aquele golinho, aquele pouquinho, para não chegar pesado. Que hoje o paciente renal, muitos que você tem lá, você vê quantos quilos chega e termina o coração não aguentando, né? É uma coisa. Então eu tento, entendeu? Me esforçar ao máximo para não chegar pesada, para poder dar tudo certo. E a gente enquanto assistência, né? Enfermagem, médico, a gente puxa muito a orelha dos nossos pacientes, mas que a gente também tem que assumir uma coisa, tudo que a gente pede, a gente sabe que é necessário, mas que é difícil, porque veja, nós moramos, né, aqui no Nordeste, tá muito quente, então assim, para um paciente renal, a gente tem que dar as orientações, é nossa obrigação a gente continuar dando nossas orientações, mas que não é fácil, minha gente. A gente tá aqui, tá Caruaru, atualmente tá parecendo um forno, né? E quando chove, anterior abafa, parece, né? Que é uma panela de pressão que a gente tá, abafa. Então assim, é muito difícil, é uma realidade de quando a gente pede 2 litros no máximo, num final de semana, por exemplo, somando água, suco, café, sopa, e assim, só não vai pedir para mensurar de alimento, porque alimento sólido, porque senão você enlouquece. É verdade. Senão Quantas vezes eu já chupei gelo, limão, para ver se mata a sede, porque eu tenho muita sede também, mas aí eu prefiro ficar com a sede do que chegar pesado e passar mal. Entendeu? Mas que é uma realidade difícil. E assim, muitas pessoas que não entendem esse contexto, imaginam que chegar ali,
o sangue ficar passando, mas Ninguém não sabe sabe, essa realidade que Verdade. alguns ficam anulos, nem todos, né? Mas é a realidade da grande maioria, É verdade. né? É ficarem sem fazer xixi, né? Que o termo técnico, para quem está nos assistindo, o nome é diurese. Mas para o entendimento ser alcançado geral, É verdade. ela não faz xixi porque o percentual, né? Outra coisa que o pessoal se assusta também, o percentual é falência renal. E aí alguns escutam às vezes Que assusto. doença terminal. Aí explica um pouquinho, Gi. É porque assim, infelizmente, doença terminal é porque seu rim não funciona mais. Então, eles dizem doença terminal. Mas enquanto você está ali na máquina, a máquina está fazendo o trabalho como se seu rim estivesse vivo, né? Aí ele vai, você passa as 4 horas, limpa seu sangue todinho, tira seu líquido todinho, já que você não pode mais fazer o xixi, então vai limpando seu líquido, vai tirando tudo. Aí por isso muita gente não entende e se assusta. Porque quando vê essa palavra, pensa, poxa, eu tô morrendo. Quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei, né? Eu vi o laudo, eu disse, meu Deus, eu tô morrendo, Jesus, o que é isso? Só que depois aí eu vim entender que não é assim. O que parou de funcionar foi meu rim, não, entendeu? foi os rins, né? E como ela falou, o rins ele é importantíssimo. Tão quanto o coração, sendo que, graças a Deus e a inteligência do homem, né? Essa máquina, e cada ano que passa, minha gente, vai se aprimorando mais, né? A realidade do início da hemodiálise, o que esses pacientes não sofreram, né? Porque não tinha a quantidade de medicamentos hoje em dia. Os equipamentos também não traziam a segurança que hoje traz para nós enquanto profissionais e para os próprios pacientes, né? E aí é muito diferente. Ao longo da história, né, houve muitas perdas para haver, né, na atualidade as melhoras, né? Porque na época de 1996 morreram 60 pacientes pela água, né? E aí o rigor do tratamento de água, isso a nível mundial, foi a partir daquela tragédia, né? Das pessoas que perderam a vida, né? Aí foi que vieram abrir os olhos e ver que realmente teriam que fazer alguma coisa para poder o paciente ter mais, mais tempo de vida. Que é isso que, infelizmente, né, a gente tem que dizer. Uma coisa que Gi, ela sempre priorizou a qualidade de vida dela, né? O tempo, os 13 anos, os 13 anos que ela passou transplantada e que, se Deus quiser, vai transplantar novamente. Mas assim, é uma mulher ativa que os seus filhos querem sempre que ela esteja perto, né? Não sei se vocês, se quiserem ver essa parte, vai estar no vídeo com a nossa assistente social. Ela que fez a nossa assistente social fazer uma hemodiálise de trânsito internacional. Foi verdade, misericórdia, foi a primeira vez que a gente teve que traduzir ficha, dados de ficha, tudinho. Eu fiz em Orlando, nos Estados Unidos, fiz 5 hemodiálises lá. Uma coisa de primeiro mundo também, e Ana ela e o Dr. Ricardo foram primordiais para poder eu ir fazer eu só em 15, na época foi o ano passado, né? 14 anos de profissão, nunca tinha visto ninguém pedir trânsito para fora do país. Então, assim, a torcida de toda a equipe é que de fato você transplante, né? Ela é uma mãezona lá na clínica, né? Teve alguns abalos agora recente e que, tipo assim, mas é um grupo que, na verdade, a convivência, né, faz com que... É uma segunda família. Quando eu saio de casa, eu digo sempre aqui. Quando eu vou sair, eu digo, olha, eu estou indo para minha segunda família. Porque a gente cria um laço muito grande. A gente cria ali uma amizade muito grande. Um só quer ver a melhoria do outro. Se um passa mal, a gente fica preocupado. Se um perde a vida, a gente fica devastado. Então, assim, a gente quer ajudar e tem hora que a gente fica impossibilitado, né, de ajudar, né? Verdade.
Mas é realmente um vínculo, né? E que na verdade a gente torce por todos. Né? E vocês todas também, se vocês são 100% com a gente, todos os técnicos, a enfermagem de vocês, assim lá, olha, é gente boa demais, vocês estudiam, entendeu? É porque o carisma, a gente vivencia, o cuidado, a gente vivencia a hemodiálise de outra forma, que é a forma do cuidado, né? Eles respiram a hemodiálise fazendo o tratamento, que eu acho que com certeza é a parte mais difícil, mas aquelas 4 horas. E a gente vivencia plantões o dia todinho, vendo histórias e mais histórias, né? E histórias e mais histórias, né? E eu queria lhe agradecer, Gisele, por ter me recebido. Eu estou aqui na casa dela, certo? Eu que peço obrigada por você ter vindo. Queria que você deixasse uma mensagem, certo? Incentivando, né, pela sua própria experiência, o porquê que vale a pena estar uma segunda vez na lista de espera. Que não quer, né? Porque tem pessoas que não querem, né? E aí, para quem for te escutar o nosso bate-papo aqui, saber que o transplante vale a pena. Gente, vê só, eu sou uma mãe de 2 filhos, eu sou uma avó de 2 netas, uma está no céu, papai do céu, a outra está aqui. Então, veja, eu acho que tudo na vida hoje, tudo é válido. E tudo tem um porquê na vida da gente. A gente às vezes não entende. Tem uma frase que meu filho sempre diz assim: mãe, tudo passa. E eu sei que tudo passa, então isso vai passar. Então eu acho assim que você, por que você não quer dar uma chance a você, para você poder fazer outro transplante, ou para você fazer o seu primeiro transplante? Eu conheço pessoas lá na clínica, não quero transplantar. Por quê, minha gente? Transplante é vida, você vai poder sair, você vai poder viver sua vida de outro modo, você vai precisar ir na máquina, você vai ter aquelas 3 vezes por semana, 4 horas livre, você vai poder viajar, vai poder curtir sua família, passear, sem ter aquele compromisso, sem passar mal. Então por que não ir para a hemodiálise? E não ir para o transplante, fazer esse transplante? Claro que vocês têm que ir, vocês têm que se inscrever. Eu estou inscrita, fez 2 anos, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus o meu rim vai chegar e eu vou fazer o segundo transplante. Eu conheço pessoas que já fizeram 3 transplantes, então, ó, lutando pela vida. Então eu acho que nada justifica você não querer lutar pela sua vida. Você tem que lutar com todas as garras, pedir força a Deus, sabe? Deus, olha, entre comigo, fique comigo, que meu transplante dê tudo certo. Eu conheço várias pessoas agora lá na Unimed que fizeram transplante, que estão, ó, maravilhosamente bem, né? Tem a Alzira, tem aquele Raul. São várias pessoas que estão, ó, muito bem, saiu da máquina. Então por que você não querer? Não, mude seu pensamento, siga em frente, se inscrevam. Entendeu? Que vai chegar, a hora da gente vai chegar. E é como o Thay disse, é por compatibilidade. Hoje eu tenho um painel alto, mas eu sei que na hora que chegar o rim que seja compatível comigo, vai ser pra mim. Deixa eu, antes de encerrar, já que ela tocou aqui no assunto do painel, né? Eu tinha uma paciente que ela aguardou de repente dela, o primeiro transplante dela, né? E graças a Deus foi um sucesso, 10 anos. E ela tinha um painel altíssimo, Cíntia. Ela tinha um painel altíssimo. E quando ela transplantou, certo? Ela estava com um painel em torno de quase 70%. O que é o painel, certo? É um exame de compatibilidade, juntamente com... vai fazer o HLA, que só coleta uma única vez, e a gente fica enviando para o laboratório de genética, certo? Que a gente HLA diagnósticos, certo? A gente fica mandando trimestralmente a soroteca e são exames de sangue, certo? Sendo que lá eles vão codificar essas características genéticas e quando, por exemplo, é um doador aparentado ou um doador cadáver, vai fazer essa comparação da genética de quem vai ser doador, seja doador cadáver, vai o que a família concordar doar, vai para 2 pessoas vão ser contempladas, certo?
E aí tem algumas características quando é de doador aparentado. A questão de recuperação às vezes é bem melhor, mas conheço várias pessoas que fizeram de doador cadáver, né, ao longo dessa jornada de quase 15 anos, que estão muito bem em relação ao transplante, né? E aí o painel de G é alto, mas isso não impede, certo? É questão de genética, né? E aí o manejo por ela, vamos supor que ela recebe essa ligação agora, porque quem sabe, né? A gente às vezes brinca, né? Mas verdade, eu posso sair daqui da casa dela e em 5 minutos ela receber a ligação. É verdade. Né? E assim, de fato, é um de repente, né? E aí o manejo os imunossupressores, né? Que religiosamente tem que fazer uso, né? Você não pode achar que é cura e simplesmente deixar de usar. Que eles são utilizados para não haver rejeição do que foi enxertado na pessoa, certo? Só para explicar um pouquinho. É verdade, principalmente o corticoide. E aí, mais uma vez, Gi, agradeço, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, porque ela me recebeu aqui com muito carinho, né? Porque na clínica não dá pra gravar, até porque eu estou trabalhando, né? E Thaís é muito procurada lá. Eu quase não paro, mas verdade. assim, te agradeço por ter aberto as portas da sua casa. E espero que vocês gostem assistam, né? Depois eu compartilho com ela, depois que tiver todo produzidozinho. Todos os nossos vídeos são muito simples, mas são produzidos para trazer, de fato, informação para vocês. Obrigada a todos também. E que quem estiver na fila vai chegar. E quem não tiver, se inscreva, que também vai chegar. Perfeito. Amém. Tchau.